Galera tá falando aí que essa série é a nova The Society, será que é mesmo? Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje estou aqui para falar sobre a nova série que saiu aí na Netflix, The A-List. Então, se você tá aqui pra saber o que eu achei da série, o meu review e minhas teorias para a próxima temporada, aproveite e já se inscreve aí no canal se você é novo por aqui e não esquece de ativar o sininho se você é antigo por aqui ou se você é novo por aqui e acabou de se inscrever. Falei série nova da Netflix, mas não é bem uma série nova da Netflix, porque ela é uma série produzida pela BBC e ela teve os direitos comprados pela Netflix, uma coisa mais ou menos como La Casa de Papel. Perdão se a minha voz não tá como ela é sempre, mas é que esses dias de Bienal tá sendo bem corrido. Eu arrumei uma brechinha na minha semana de Bienal pra eu poder assistir essa série e vir aqui gravar pra vocês. Então já deixe seu like, porque a semana tá sendo muito corrida pra mim, tá sendo muito legal, eu tô amando encontrar vocês lá na Bienal e, cara, tá sendo incrível. Obrigada de verdade por todo o carinho. The A-List conta a história de um grupo de jovens que foi pra um acampamento de verão em uma ilha remota. E quando eles chegam lá, eles começam a ver que algumas coisas estranhas estão acontecendo, até que em determinado ponto a protagonista Mia descobre que eles estão presos nessa ilha, eles não têm como sair de lá, e segredos com relação ao verão passado deles vêm à tona. É uma série britânica de 3 episódios com cerca de 25 minutos cada, então é uma série que passa bem rapidinho, você vê tranquilo, ela flui bem. A série tem pontos bons e pontos ruins. No começo eu via só pontos ruins, então assim, chegou num ponto que eu tava tipo, gente, por que eu tô vendo essa série? Essa série é muito ruim, sabe? Só que depois eu comecei a gostar dela, ela começou a me trazer elementos que eu comecei a achar mais interessantes e fiquei mais, prestei mais atenção. Então eu vou aí pontuar o que eu não gostei e o que eu gostei dela, e daí a gente vai falar sobre teoria sobre esse final muito louco. Uma coisa que eu amei de cara foi a ambientação. Eu gosto muito de histórias que se passam em campings de um modo geral, inclusive tô muito ansiosa pra American Horror Story 1984, né? Porque vai ser uma temporada de slasher e vai se passar num camp. Enfim, eu já participei de um camp uma vez na minha vida. Eu era bem novinha, mas foi, assim, um final de semana memorável pra mim. Não foi um summer camp, né? Não passei muito tempo lá, mas passei um final de semana lá. Foi incrível. Tenho memórias para até hoje, histórias engraçadíssimas desses dias. Se vocês quiserem, eu posso contar aí um dia essas minhas histórias desse acampamento. E o camp deles é super bonitinho, as cabaninhas são muito fofas e tudo mais. Então eu gostei de cara da ambientação. A série começou me irritando muito porque os diálogos são fracos, principalmente no começo dela. As situações são meio bobas e até o bicho pegar mesmo assim, você fica, mano, que merda é essa? Logo no primeiro episódio, a Mia volta pra ajudar a Amber num negócio que a Amber tinha fingido que tinha escorregado, e daí a Amber se jogou pra meio que culpar a Mia. Só que, gente, isso nem faz sentido, sabe? Porque por que a menina vai voltar pra ajudar se ela vai soltar a mão da outra, sabe? Todo mundo ficou bravo com a Mia. Tipo, eram conflitos muito superficiais e bobos, sabe? Assim, tinha muito mais coisa que poderia ser explorada e acabou sendo explorada, só que mais pra frente. A série começou a ficar mais densa lá pelo 6º episódio. Outro ponto fraquinho da série é a direção e a montagem. Tem algumas cenas que o posicionamento dos atores foi mal dirigido. É porque, assim, quando você vai fazer uma cena, obviamente você se preocupa com o posicionamento da câmera, só que quando você tá atuando, você precisa que o diretor mostre pra você como ele quer que você fique na cena, como ele quer expressar aquela cena, se ele quer captar só o olhar de alguém, se ele quer pegar você só no contraplano, enfim, sabe? Mas tiveram várias cenas que os atores foram mal dirigidos, porque eles simplesmente paravam de um ângulo esquisitíssimo pra câmera, ou completamente de costas, sendo que ele poderia parar virado de frente, enfim, eram erros que poderiam ter sido consertados já na gravação. E a montagem em si, ela era um pouco esquisita. Tem também alguns erros bobos de sonorização, como, por exemplo, colocarem um som de multidão, quando na verdade tinha, sei lá, 10 pessoas em cena, mas enfim. E outro probleminha é que uma hora tinham alguns figurantes, outra hora não tinham esses figurantes, daí outra hora eram outros figurantes. Então, assim, tinham cenas no acampamento que eles falavam que tava todo mundo reunido, só que tinham 10 pessoas, que era meio que o elenco principal, e tinha horas que eles falavam que tava todo mundo reunido e tinha 15 ou 20 pessoas, sabe? Tiveram pessoas do camp que apareceram em uma cena e nunca mais apareceram, e outras que apareceram, tipo, no último episódio, outras que apareceram só no primeiro. Então, assim, não teve uma constância, não teve uma continuidade
de figurante, gente. Isso é uma coisa básica. Se você tá fazendo uma história onde são poucos personagens de figuração, que ali no caso meu, um camp não vai ter 200 pessoas. O camp ia ter, sei lá, 20 ou 30. Tem que ser sempre as mesmas 20 ou 30 pessoas, porque senão fica uma continuidade sem noção. Por exemplo, em The Society, a gente tem o elenco principal e a gente tem vários figurantes que podem ir e voltar, porque são mais de 200 adolescentes. Então, assim, a gente não vai ver sempre a mesma cara, sabe? Mas quando é um grupo compacto, a gente precisa ter as mesmas caras ali. Tenho certeza que os fãs de The Society vão gostar dessa série se ainda não assistiram. E se você viu The A-List e não viu The Society, o que você está fazendo aqui? Vai ver The Society, depois vem ver meus vídeos de The Society. Mas agora falando de coisas muito legais da série, é que ela tem referências incríveis sobre filmes de terror. A gente vê cenas claramente inspiradas em Carrie a Estranha, em O Segredo da Cabana, que é aquela cabaninha lá que a Alex e a Mia encontram em uma hora na série, em Os Estranhos, onde a gente vê aquelas máscaras todas e, enfim. São vários filmes ótimos que estão sendo colocados em uma série de público adolescente e público popular, né? Então eu fiquei muito feliz de ver isso. Vamos agora para spoilers e falar de final e teorias. Então, se você ainda não viu, vá lá ver e volte aqui pra gente debater. Eu quero que você já comente embaixo seus spoilers. Quer dizer, seus spoilers também, mas assim, suas teorias, o que você acha que aconteceu, vai acontecer, quem você amou, quem você odiou. Ai, ai. Gente, eu me perguntei 1000 vezes como que eles não se perdem nessa ilha e como que esse camp não tem ninguém checando os adolescentes. Quando eu participei do camp, o tempo inteiro tinha alguém checando pra ver se tava todo mundo nas cabanas ou pra ver se tava todo mundo em todas as atividades. Tipo, tudo bem você não querer participar de alguma atividade, mas assim, você tem que estar dentro da sua cabana ou ali ao redor do camp. Você não pode, tipo, simplesmente sumir pela mata, sabe? Pra mim, a Mia foi uma personagem muito interessante, porque ela passa de vilã, né? Logo de cara a gente acha que ela é a vilã, pra mocinha da história, de uma forma bem incrível, mas ela é uma mocinha com muitos defeitos. Eu gosto de protagonista assim, eu gosto de protagonista que é real. A Mia tem... a Mia explode, ela às vezes é ranzinza, ela chora, ela se irrita. Então, assim, eu gosto muito da Mia, eu acho que ela é uma personagem muito legal. E a Amber também é uma personagem que foi bem construída, porque a gente sabe que tem alguma coisa errada com ela, a gente acha que ela é meio psicopata, sei lá, mas a gente não sabe o que realmente está acontecendo com ela. E ela beira a perfeição, porque ela tá sempre transmitindo aquela calmaria, ela usa roupas sempre em tons claros, branco ou creme, que transmite uma coisa de pureza, sabe? E, gente, eu tô apaixonada pelo Luca, pelo amor de Deus. Que cara lindo, sem defeitos. E o personagem dele é muito legal também. Mia, pelo amor de Deus, larga do trouxa do Dev e fica com o Luca. Menina, nunca te pedi nada. Vocês iam ser um casal lindo. Ou se o Luca quiser ser um casal comigo, também estamos aceitando. Bom, falando agora de final. Teoricamente, a Mid teve um funeral aí, tanto é que a Alex e o Harry viram na floresta esse funeral quando a Amber tava dormindo e tendo os pesadelos dela. Só que, na real, a Mid foi resgatada pela Mags e pela equipe dela, e quando eles constaram a morte cerebral, eles começaram a fazer alguns experimentos e testar uma nova cura, um novo tratamento alternativo. Aparentemente funcionou, mas como que ela assumiu a forma da Amber? A série o tempo todo nos fez acreditar que ela estava presa em algum lugar da floresta, e depois a gente passou a acreditar que ela estava presa dentro do corpo da Amber. A Mags nos explica que a Mid não gostava do seu eu, da sua aparência e tudo mais, então quando ela foi se curando, ela foi assumindo a forma da Amber, porque daí ela ia ter uma aparência que ela seria aceita, seria amada por todos, assim como a Mia foi no último Summer Camp, né, que ela foi a rainha e tudo mais. Só que na última cena, quando a Amber leva aquela vacina, aquele negócio que a Alex coloca nela pra tentar curar, a Amber fala, nossa, ela saiu de dentro de mim, eu tô aliviada. E aí aparece a Mid escalando o penhasco e fala, vocês não sabem o que vai acontecer. E, assim, então dá a entender que, na verdade, quem tava realmente pedindo ajuda era a Amber. E que a Mid tava dentro do corpo dela. Será que a Mid assumiu o corpo da Amber? Será que a Amber já era uma adolescente comum que teve o seu corpo meio que possuído pela Mid como forma de sobrevivência? Se sim, se ela é uma adolescente pré-existente que tava vivendo a vida dela e foi possuída pela Mid, de onde ela veio e como ela foi parar no Summer Camp? Porque ela era a única que não tava no Summer Camp no ano anterior. Outra coisa, quem são eles? Aquelas pessoas com quem a Mags trabalha, que mandam os códigos e que aparentemente estão vindo resgatar os jovens, né, na ilha. São pessoas com superpoderes também? Ou isso é um experimento do governo?
que essas pessoas têm a ver, como elas vão ajudar isso, como eles deixaram isso sair do controle. Se isso for um experimento do governo, será que é por isso que eles estão presos na ilha? Os produtores da série falaram que eles planejaram produzir 3 temporadas, então algumas coisas vão ter que ser explicadas na segunda temporada. Espero que tenha a audiência necessária aí pra poderem produzir uma segunda temporada pra responder pelo menos algumas perguntas, porque não vai ser que nem Chambers, né? Que é aquela série, pelo amor de Deus, Chambers é ruim e deixaram um monte de ponta solta e a série foi cancelada e a gente não vai ter nunca mais vai saber o que aconteceu. Enfim, fiz um vídeo de Chambers e pra nada, né? Porque não vai manter série. Mas enfim, voltando, as explicações, por exemplo, que eles vão ter que dar é de, gente, de onde vieram os adolescentes. Depois do último verão, eles provavelmente deixaram a ilha. Mas por que os pais deles deixaram eles voltar pra esse acampamento sabendo que tinha acontecido uma morte lá? E isso não foi abafado, até porque quando a Mia consegue ligar pra Luz, que é a amiga dela, a Luz conta pra ela que teve uma morte nesse acampamento e que o acampamento estava fechado e que não tinha mais ferryboats que iam pra lá. Então, como eles pegaram ferryboats pra ir pra lá? E outra coisa, em que momento a mente deles foi apagada? Foi logo que eles entraram no ferryboat? Foi logo que eles desceram na ilha? Quando eles desceram na ilha, parecia que eles já não sabiam mais nada, que eles nunca tinham ido naquele lugar. Mas e se eles nunca saíram da ilha? E se eles ficaram o ano inteiro presos lá e eles não se lembram? E outra coisa, por que a Mid/Amber não consegue controlar a Mia? O que ela tem de especial que os outros não têm? Porque até a Alex, que não tinha sido controlada até então, depois que a Amber/Mid voltou mais poderosa, depois de descansar, ela conseguiu controlar a Alex. E por que não conseguiu controlar a Mia? O que a Mia tem que os outros não têm? Outra coisa, pelo que o Luca tá sendo procurado. Quer dizer, isso não importa, né? Eu posso dar um lá pra ele se ele quiser, sem defeitos. Outra coisa, a Amber/Mid, quando manipula alguém, pede o consentimento da pessoa e algo em troca dela. Aonde ela mantém todos esses objetos das pessoas? E se a pessoa recuperar esse objeto, será que ela consegue recuperar o controle? Porque quando a Mid apareceu separada da Amber, a Kali e a Alex e os outros todos pareceram recuperar o seu autocontrole. Acredito que a gente pode descartar a possibilidade de uma realidade paralela, porque a Mia conseguiu manter contato com a amiga dela, Luz. Então, se fosse uma realidade paralela, isso não ia acontecer. Tem que lembrar também que os telefones foram todos descartados. Aparentemente, foi uma ordem da Amber/Mid pra ninguém ter comunicação. Mas por que ela não quer que ninguém tenha comunicação? Por que ela quer prender todo mundo ali? Seria isso tudo só um plano de vingança? Isso pode ser um experimento do governo, que os jovens estão sendo usados como cobaias para testar a força da Mid/Amber, só que isso acabou fugindo do controle. Pode ser também que eles estejam, tipo, presos num looping eterno, como se fosse em Dark, onde eles estão revivendo as situações de forma relativamente parecida. Ou também pode ser que seja só um plano de vingança arquitetado pela Mid, que esperava conseguir controlar também a Mia, só que isso não aconteceu, então deu ruim. Quero muito saber as teorias de vocês, comentem aí embaixo para eu saber o que vocês acharam. Nesse vídeo eu gostaria de indicar um livro que não se passa num camp, mas é um livro de mistério, thriller, muito incrível, escrito pelo Rafael Montes, meu querido amigo. É um livro que eu realmente recomendo, conta a história da Victoria, que ela é a única sobrevivente de um massacre que aconteceu na família dela por um cara que tá desaparecido. E agora que se passaram muitos anos, ela já tá com 24 anos, na época ela tinha 3 anos, e se passaram muitos anos e esse cara meio que ressurgiu na vida dela, começou a deixar novas marcas na vida dela e ela começa a ir atrás e querer descobrir o que tá acontecendo. Se passa aqui no Rio de Janeiro. É um livro muito, muito bom, eu recomendo, e comparado com os outros livros do Rafa é relativamente curto, a escrita é muito fluida, você não vai querer largar e você vai se surpreender com o final. Então fica a dica, eu vou deixar o link aqui embaixo se alguém quiser comprar. Se você comprar por esse link, você me ajuda um pouquinho, tá bom? Um beijo pra você e até a próxima!